No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Nasceu em 1952, no pequeno povoado de Santo Antônio das Flores, no sertão do Piauí. Era filho de um humilde parceiro e de uma mulher valente, que lhe instilou desde cedo o amor pela natureza, pela leitura e pelo trabalho duro. Antônio Ferreira sempre foi um menino tímido, mas apaixonado por conhecer o mundo. Em 1964, aos 12 anos, perdeu sua mãe para o câncer. E desde então passou a ser responsável pelos cuidados de seu pai e irmãos mais novos. Aos 15 anos começou a trabalhar como aprendiz na farmácia da vila. Aos 20, decidiu mudar-se para São Paulo, onde cursou farmácia pela USP. Antônio sempre foi um estudante conscientizado e, em 1980, concluiu o curso com louvor. Ao longo de sua carreira, Antônio Ferreira trabalhou em diversos hospitais da capital paulista, sendo responsável por inúmeras inovações no setor farmacêutico e por salvar vidas através de milagrosas receitas medicamentícias. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Em 1987, perdeu a sua esposa, Maria, em um acidente de carro. Essa tragédia o marcou para sempre, e Antônio passou a dedicar seu tempo livre às atividades voluntárias no Hospital da Luz. Em 2015, foi agraciado com a Medalha de Ouro do Ministério da Saúde por seu trabalho incansável em prol da saúde pública. Antônio Ferreira era conhecido por seus colegas e amigos pelos longos passeios noturnos pela cidade, sempre acompanhado de um antigo dispositivo de rádio. Seu nome foi citado no telejornal da Globo em 2016. Quando foi anunciada sua aposentadoria após 45 anos de serviço à comunidade paulistana. No entanto, Antônio não se aposentou e continuou a trabalhar como consultor na área da saúde até os seus últimos dias. A sua morte, anunciada no programa da Rádio Nacional, foi uma grande surpresa para todos que o conheceram. Antônio Ferreira faleceu ontem, aos 69 anos, vítima de um acidente cerebrovascular. Ele será sempre lembrado por sua dedicação ao trabalho e à comunidade, por seu empenho com a saúde pública e, acima de tudo, pelo carisma e pela sabedoria que transmitia a todos aqueles que o cercavam. Ele morreu como queria viver, dedicado ao serviço da humanidade e à busca pela melhoria do mundo. Ele será lembrado também como um apaixonado por jardinagem, tendo transformado a sua casa em um verdadeiro paraíso botânico, cheio de flores raras e plantas exóticas. Ele sempre dizia que o solteiro é mais feliz nos seus próprios jardins. E, no final, talvez nada seja mais verdadeiro do que isso. Ontem, a senhora Maria da Luz Nóbrega, mulher de 83 anos e residência em Vila Nova Esperança, em Minas Gerais, faleceu tranquilamente em seu leito. Era uma mulher cuja vida foi marcada pela paixão pela educação. Nascida em uma família humilde de Petrolina, no sertão do Brasil, Maria era a filha mais nova entre 5 irmãos e desde cedo aprendeu a valorizar o que tinha. Aos 9 anos, começou a trabalhar como mensageira numa escola local, onde logo descobriu seu sonho: ensinar. Estudando de noite, Maria conseguiu uma bolsa em uma universidade de Recife e graduou-se em pedagogia com ênfase em matemática. Com 23 anos, tornou-se professora daquela mesma escola onde havia trabalhado como mensageira, e assim começou sua jornada como educadora. Maria dedicou 40 anos da sua vida a uma única escola na Vila Nova Esperança. As suas alunas e alunos sempre a lembram com afeição, e ela se tornou um ícone local. Seu método de ensino era diferente. Ela acreditava que as crianças tinham muita energia, mas precisavam ser guiadas corretamente. Em 1987, Maria recebeu o título de professora emérita, uma honra reservada apenas para aqueles que demonstraram dedicação inata às crianças e ao ensino.
Ela sempre foi reconhecida por seus métodos inovadores e sua abordagem carinhosa com as crianças. Entretanto, a vida não é sempre fácil. Maria enfrentou a perda de seu marido em um acidente de carro em 1995 e mais tarde, no ano de 2008, perdeu seu filho em um incêndio terrível em casa. Mas mesmo assim, ela seguiu ensinando e cuidando dos seus alunos. Além da sua carreira, Maria tinha um verdadeiro amor pela horticultura. Seu jardim era o lugar mais encantador em todo o bairro. Plantou inúmeras árvores frutíferas e flores raras. Ela também se dedicava ao bordado, criando tapetes e toalhas que deixavam seu lar ainda mais adorável. Maria da Luz Nóbrega foi um exemplo para todos nós, provando que o amor e dedicação às pessoas, especialmente às crianças, pode mudar o mundo. Ela será sempre lembrada como uma professora a mais, mas acima de tudo, como uma mulher incrível que fez a vida melhor para tantos. Ela deixou para trás sua casa cheia de amor e lembrações, onde as ervas secas estão aguardando para serem usadas em um almoço familiar futuro. E o som da chuva batendo nas janelas e a vista das rosas florescendo nos jardins continuam sendo símbolos eternos de sua vida dedicada ao ensino e ao cuidado com as outras pessoas. No coração do Brasil, onde o sol queimado deslumplica a terra e as almas são feitas de um fogo ardente que dança ao som dos batuques, surgiu Caetano Veloso, uma criatura mística, uma espécie de ídolo humano encantado pelo canto e pela poesia. Ele é a personificação do verso Aleluia, minha alma tem fogo, um ser que vive em chamas, impelido por uma força criativa imparável que desliza ao longo de suas venas e o transforma em um gênio inigualável da música brasileira. Desde cedo, ele sentia a ligação indissolúvel entre a terra natal e a mística do ritmo negro, e como uma flor que brota no meio de um campo arrasado, ele levantou-se com força renovada. A música brasileira o abraçou com entusiasmo, enquanto as cordas de seu violão cantavam em sintonia com a natureza exuberante da terra. A vida de Caetano é uma verdadeira jornada poética, um caminhar pelos labirintos do tempo e do espaço. A sua mente é um maravilhoso tapete onde as cores vibram em harmonia com a essência do Brasil, o verde das matas, o azul do céu e o ouro da terra. Ele é uma espécie de pintor sonoro, cuja paleta abarca todos os tons da vida, desde o lamento da saudade até a exultação da alegria. No início dos anos 70, Caetano se envolveu com um movimento cultural chamado tropicalismo, que marcou uma época de grande mudança e revolução artística no Brasil. A essência tropicalista é bem como a sua vitalidade, uma mistura de tradição e novidade, uma exploração constante da identidade nacional e da diversidade cultural do país. Com o tropicalismo, Caetano abriu caminhos inexplorados, libertando-se das restrições do passado e construindo um futuro mais amplo para a música brasileira. Com suas canções marcantes, ele conquistou não só o Brasil, mas também o mundo inteiro. E, em cada nota cantada, transpira a paixão pelo país, o amor pelos seus irmãos e a longingueza pela liberdade. É um verdadeiro hino à vida, uma declaração de amor ao Brasil e ao mundo inteiro. Caetano Veloso é mais do que uma estrela da música brasileira. Ele é uma força criativa, um símbolo da resistência e da esperança. Ele nos leva aos confins dos sonhos, a explorar o infinito da imaginação e a banhar-nos nas águas claras do futuro. É uma espécie de encantamento mágico que deslumbra as almas e derrama amor pelas cordas de seu violão. E é por isso que ele será sempre lembrado como um dos maiores nomes da música popular brasileira. A terra onde nasceu Caetano é uma mãe fértil de sonhos e harmonias, onde o sol derrama sua bênção sobre as matas verdes do Nordeste. Santo Amaro da Purificação, um sossego idílio, nascente em meio a inúmeras plantações de cocô e algodão, cujo som sussurro como um lamentário ao pé da imensidão azul celeste. Naquele pequeno município, onde o tempo parece parar e as tradições são respeitadas como nenhum outro lugar, Caetano surgiu do vento, da chuva e do sol, e foi alimento para suas crianças, cujos olhares absorviam tudo que os círculos de vida lhe ofereciam. A casa dele era uma biblioteca vibrante de canções e histórias, onde o vento fazia seus instrumentos tocar. As matas eram as paredes de seu mundo, onde a natureza cantava em tonalidades inexploradas e cada voz era um tesouro desenterrado. Caetano cresceu escutando os versículos das missas, sentindo-se abraçado pelas notas altas da capela, onde o canto era a alma que respirava e as palavras eram as sombras dos santos.
As festas populares eram seus balcões, onde o povo bailava como a terra bebia água na seca. Esses momentos foram os pétalas de uma rosa que floresceu dentro dele, e sua mente foi transformada em um palco onde as cordas do violão dançavam ao som de seus sonhos. A vida cotidiana, com suas simples coisas e suas complexidades ocultas, era o cenário para a composição de uma arte que lhe pertencia desde sempre. Era ele, filho da terra e do sol, um mestiço das raízes que se cruzavam e mexiam no súbito vento, criando uma harmonia única e singular. E foi dessa mistura que surgiu o músico, o poeta, o filho da Terra Santa que cantava a si mesmo e os outros. Caetano era um olhar sensível, um pente de melodias que recolhia as histórias do interior nordestino, onde o tempo parecia parar e a memória desbordou em suas canções. Era ele o sonho da terra, a voz da gente, a alma do sol que cantava nas nuvens. E assim, Caetano Veloso, filho de um povo rico e simples, cantor das sementes plantadas na terra, fez resplandecer o seu brilho em toda a Bahia, iluminando as vidas de todos com sua música. E ele continua cantando, porque é ele mesmo que mais conhece, e nós, ouvimos e vivemos com ele. Caetano Veloso, filho do sol e da terra baiana, nasceu em uma era de transformação. Sua juventude foi marcada por ritmos que vibravam no ar, pelas palavras que cantavam a rebelião e pela luta de um povo em busca de sua identidade. Nessa terra quente onde os sons e as cores se misturam, Caetano encontrou seu berço e seus primeiros amores. No coração do recôncavo, ele mergulhou nos estudos de música, literatura e cinema, como uma floresta fechada em que cada espécie buscava luz. Eles absorviam influências, se mexiam um com o outro, criando uma natureza complexa, mas bela. Os sons das guitarras, as palavras das canções e os rostos dos atores foram seus companheiros de infância. Caetano, como uma borboleta que emerge da casca, começou a se formar, a buscar seu próprio rumo. Ele andava pela cidade do seu pé, olhando para as paredes que contavam histórias de um mundo maior. Caminhou pelas ruas, ouvindo os ritmos que dançavam no sagrado solo baiano, onde a gente se joga no movimento sincopado que não tem fim. Ele tomou as mãos dos artistas baianos, sentiu seu batuque em seus veios e, assim, descobriu o poder da união, do amor pela terra, pelo seu povo. As parcerias foram marcantes na sua jornada. Atingiram notas altíssimas, como uma voz que se abre no coro, em harmonia perfeita. Caetano e seus companheiros, uma espécie de tijolo que uniu a nossa história. E com o tempo, o contato com intelectuais estimulou a sua criatividade, fez nascer um pensamento crítico, fomentou a curiosidade. Atingiu coisas nunca antes vistas ou ouvidas, e assim, se afastou da trilha marcada por outros. Mas o caminho não foi fácil. As dificuldades surgiram, como a repressão política que ameaçava os sonhos de um povo, como as tempestades que assombram a região do Cariri. Mas Caetano nunca desistiu. Sua determinação e criatividade o consolidaram como uma voz inovadora, corajosa. Ele sabia que o caminho era longo, mas não desistiu. E foi nessa luta que ele encontrou sua força, seu verdadeiro sentido de existência. E hoje, Caetano Veloso é mais do que uma lenda, é um símbolo da resistência e da liberdade. Ele representa a coragem de derrubar muros e abrir caminhos novos. E suas músicas são os hinos de uma gente que não se entregou, que lutou e venceu, e que continuará a fazê-lo. Como disse ele mesmo, a vida é um sonho e eu estou sonhando. E com isso, Caetano Veloso continua sonhando, cantando e vivendo, levando seu amor pela terra baiana para o mundo todo. Naquela fase adulta, como se o tempo tivesse se resumido em um só instante, Caetano Veloso desceu aos gramados, levando consigo as notas vibrantes de sua guitarra e a voz que fez tremular o Brasil. Era ele quem cantava, ele quem tocava, ele quem inspirava, ele quem movimentava, ele quem conquistava corações. Discos antológicos como Tropicália e Sampa não eram apenas álbuns, nem apenas obras-primas. Eles eram símbolos de uma era, testemunhos do espírito brasileiro, expressões da paixão e da alegria que corriam nas suas veias. Eram como se cada nota tocada tivesse sido extraída da boca das florestas amazônicas ou dos mares do Atlântico, ressonando em todas as regiões do país, unindo os brasileiros de uma só vez. Caetano prestigiou-se em palcos grandes, onde suas notas se misturavam ao esplendor das luzes e dos efeitos especiais,
criando um ambiente mágico, enquanto o público aclamação emocionado. Sua atuação crítica não apenas rendeu prêmios importantes, como o Grammy Latino, mas também fez dele uma referência incontornável na história da música brasileira. Acompanhado por artistas consagrados, Caetano se destacou em festivais, programas de televisão e movimentos sociais, sempre defendendo a liberdade de expressão e o pensamento criativo. Ele foi um símbolo da luta pela democracia, uma voz que reclamava das injustiças do passado para instalar um futuro mais iluminado. Seu legado é mais do que uma carreira musical, é a saga de uma vida consagrada à arte e ao amor pelo Brasil. E, assim, Caetano Veloso se tornou não só um ícone da música brasileira, como também um símbolo da liberdade artística e do pensamento brasileiro. Ele é o nosso sonho, nossa esperança, nosso coração cantando. Caetano Veloso, o sol do Brasil. O sol se pôs no horizonte da ilha de Santo Amaro, onde nascerá o menino que seria chamado para despertar a consciência de um país. A sua voz, suave como o mar que banhava a costa do seu lar, vibrava com a essência da terra brasileira. Era ele o guardião dos sonhos esquecidos e um intérprete das almas que cantavam em silêncio. Crescido entre as ritmas do samba e o canto dos pássaros, Caetano aprendeu a rever o mundo com os olhos de um artista, capaz de encontrar beleza mesmo nos lugares mais desolados. Sua infância foi marcada por festejos vibrantes e silêncios profundos, onde a natureza cantava em harmonia com o ser humano. Essas experiências moldaram sua percepção do mundo e acabaram sendo refletidas em suas obras, tornando-se um testemunho vivo da essência brasileira. A juventude de Caetano foi marcada por uma busca insaciável pela consciência, pelo amor à vida e ao mundo, e pelas inúmeras questões que ele perguntava a si mesmo. A cada verso cantado, a cada palavra escrita, o jovem artista abriu caminhos para novas gerações, mostrando que era possível questionar os dogmas e buscar uma verdade mais profunda. A Revolução Cultural Brasileira de meados do século XX foi marcada pela inovadora música de Caetano, que desafiou as normas estéticas e políticas da época. Seus versos eram como um olhar renovado, capaz de vê-la vida desde um ângulo diferente. Ele se tornou o símbolo da liberdade de expressão, e suas canções foram cantadas por muitas vozes em harmonia com sua. O legado de Caetano transcende a música. Seus versos têm vida própria, respiram a energia do Brasil